Bom, a Dinamarca é reconhecida mundialmente pelo seu design funcional e minimalista, além da sua forte tradição em inovação social, em sustentabilidade e em qualidade de vida. E esses valores eles estão muito bem representados na atuação internacional desse país, assim como estão refletidos aqui na Embaixada da Dinamarca em Brasília. E, além disso, a cultura dinamarquesa ela também é muito marcante na arquitetura, no design e nas iniciativas promovidas aqui pela Embaixada. A gente pode dizer que a Embaixada ela não é apenas um centro de relações diplomáticas, mas também ela é um elo cultural entre os nossos povos. E para falar um pouco mais sobre esse país, hoje o Casamundo é recebido pela embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Pedersen, a quem eu agradeço a oportunidade e a acolhida. Eu agradeço muito, Renata, pela oportunidade. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você e poder falar sobre a Dinamarca. Embaixadora, então, começando, poderia nos apresentar a Dinamarca e falar um pouco sobre a relação, né, histórica e atual com o Brasil? Sim, com muito prazer. Daqui a 2 anos, Dinamarca e Brasil vão ter 200 anos de relações diplomáticas. Então, claro, é muito difícil comprimir tudo essa história em poucas palavras, mas só posso dizer que agora a gente está com uma presença mais forte do que nunca aqui na Dinamarca, no Brasil. Estamos com 5 diplomatas aqui em Brasília, 4 em São Paulo, no consulado geral que a gente tem lá. Temos uma Câmara de Comércio atuando muito forte aqui. Temos também o Fundo Soberano da Dinamarca, também estão aqui em São Paulo. Temos também presença do Instituto Cultural da Dinamarca, enfim, também em São Paulo. Mas estamos aqui atuando, tem várias vertentes nessa relação. Mas se a gente volta um pouco atrás na história, eu acho que sempre, claro, uma coisa é a relação diplomática, o que a gente faz, governo a governo, mas também tem pessoas, grupos de pessoas que marcam um pouco a história. E uma dessas pessoas, talvez, entre as primeiras pessoas a marcar a história entre o Brasil e a Dinamarca é o paleontólogo dinamarquês, nascido em Copenhague, Peter Wilhelm Lund. Ele veio no século XIX para o Brasil e ficou em Minas Gerais, onde ele trabalhou nas grutas pré-históricas com os ossos dessa megafauna, descobrindo, registrando eles, os desenhos rupestres. E foram 40 anos, mais de 40 anos, em Lagoa Santa, onde ele morreu. E ele foi também uma grande ambientalista, se preocupou muito com os biomas. O Cerrado, ele descrevia muito sobre... Estava encantado com o Cerrado. Então, achei interessante mencionar ele. Depois, no século passado, começo do século XX, chegaram um grupo de dinamarqueses para Minas Gerais, que eram produtores de queijo. Eu não sei, talvez o brasileiro no geral não conhece essa história, mas foram uma deles, esse grupo, que também ajudou a impulsionar digamos, a industrialização da produção de queijo no Brasil. E eles também trouxeram, por exemplo, as bactérias para poder fazer o primeiro gorgonzola no Brasil, foram dinamarqueses que trouxeram. E também o queijo prato. O queijo prato, na realidade, foi feito por dinamarqueses que queriam um queijo, um estilo tipo Gouda, que tinham em casa, que sentiam falta e faziam que hoje em dia o queijo prato continua sendo um dos mais consumidos no Brasil. Hoje em dia, claro, já passaram umas décadas e eu diria que os últimos 10, 15 anos realmente deu um impulso na relação bilateral entre nossos 2 países. Começamos como uma parceria mais estratégica em uns setores que talvez depois podemos falar mais sobre eles, governo a governo, uma parceria técnica em diferentes áreas. Então, eu acho que hoje em dia estamos com uma presença muito forte, como falei, mas em cima de uma história muito rica. Bom, muito interessante, embaixadora, assim, são fatos que eu realmente desconhecia.
né? E, de fato, essa relação entre a Dinamarca e o Brasil é bastante antiga, né? Ela vem desde 1828, mas a gente percebe ao mesmo tempo que ela vem se renovando por meio de novas parcerias. Inclusive, assim, a comunidade brasileira na Dinamarca, ela vem crescendo ao longo dos anos e, segundo o Ministério de Relações Exteriores aqui do Brasil, hoje nós já temos 5.000 brasileiros vivendo na Dinamarca. Isso retrata muito que a relação entre os nossos países vai muito além da diplomacia, né, e se reflete tanto no cotidiano quanto nessas trocas culturais. E por falar em conexões, embaixadora, assim, a senhora poderia falar quais são as áreas prioritárias de cooperação entre o Brasil e a Dinamarca? E se tem algum projeto inovador ou alguma parceria de destaque que gostaria de mencionar? Pois é, são um pouco como filhos, você não pode falar de um sem assim, você quer falar de tudo, não? Mas eu queria destacar aqueles cooperações governo a governo que eu acho que são fundamentais porque são muito interessantes para nós. Estamos trabalhando com o governo brasileiro desde 2015 na área de saúde, então estamos... E é interessante, obviamente o Brasil é muito maior em termos de territórios, 200 vezes maior que a Dinamarca, em termos de povo ou pessoas que moram, 40 vezes maior. Mas o sistema único de saúde a gente tem também na Dinamarca, então a gente troca ideias aí e é um trabalho que eu acho muito bonito, muito enriquecedor. Trabalhamos no saúde digital, trabalhamos sobre o registro de medicina e vários temas que realmente é muito enriquecedor. Trabalhamos também na área de gestão pública e, assim, com isso também gestão digital no governo. Isso também é uma relação que tem uma cooperação que tem mais de 10 anos. Acabamos de ter a ministra Esther em Copenhague faz 2 semanas, foi excelente. E é um trabalho, de novo, de troca de ideias. Por exemplo, quando o Brasil fez o GovBR, também olhava o que eram os erros da Dinamarca, o que deu certo. Então, isso. E agora estamos também falando um pouco o que podemos fazer, não só na Dinamarca, mas também com a União Europeia, na área de inteligência artificial. É uma coisa que é uma grande possibilidade, mas também representa desafios. Na área de energia, queria destacar, porque também temos uma cooperação formalizada técnica de transição energética. O Brasil, quando começou nos anos 70, não, com tudo que é etanol, tudo isso, porque o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais sustentáveis, Dinamarca também, mas esses caminhos que trilhávamos umas ou outras, o Brasil e Dinamarca, foram de certa forma paralelos, um pouco diferentes. Você talvez com o etanol, depois vem o eólico e solar, ultimamente. Dinamarca começou com o eólico. Então essa experiência com uma energia variável, sustentável, a gente está trocando, eu acho que muito enriquecedor. O que mais? Na área da propriedade intelectual, também temos oficializado, temos uma cooperação formal muito rica. Queria destacar, então, agora, hoje, que temos a COP30, não? Acontecendo em Belém, Dinamarca vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre deste ano. E com isso também vamos apresentar a União Europeia nessa grande negociação que tem. Então, claro, nisso nos sentimos como parceiros do Brasil, queremos ajudar com o resto da União Europeia a ter um resultado ambicioso e cheio de sucesso. Então, nessa área de, diria, clima global, trabalhamos com o Brasil. Não só este ano, mas o ano passado, fomos convidados pela presidência brasileira na G20 a fazer parte de vários grupos e task force. Então, é também uma área que eu acho muito enriquecedora. E, claro, apoiamos, estamos vendo uma coisa que é muito cara para o governo brasileiro, é tudo que tem a ver com a Amazônia. Nós vamos ter a COP30, desde 2008 temos o Fundo Amazônia. E Dinamarca, a partir do ano passado, começamos também, fizemos uma doação de 3 anos para o fundo, uma coisa que eu acho que é muito bom e
é uma coisa muito positiva também, obviamente, na nossa relação bilateral. A gente vê sempre que a cooperação entre os países é muito importante para promover o desenvolvimento, né? E essas áreas são muito interessantes para o Brasil. Eu venho acompanhando, inclusive, alguns projetos, né, que o próprio governo dinamarquês vem fazendo em parceria aqui em cooperação, né, com o nosso governo brasileiro, e creio que seja algo muito importante aqui para o nosso país. Bom, embaixador, agora nós vamos falar sobre Dinamarca e Brasília. A gente sabe que parte dessa identidade diplomática de Brasília, ela vem muito em razão da presença das embaixadas, né? E também por causa dos espaços que esses países criam aqui na nossa cidade, onde eles retratam sua cultura, seu modo de vida e a própria relação com o Brasil. E a arquitetura das embaixadas e o próprio processo, vamos dizer assim, de instalação dessas representações aqui na nossa cidade, elas refletem bastante a época, né, em que elas foram instaladas, esse momento histórico, e refletem também essa visão de futuro que agregam. E a Embaixada da Dinamarca em Brasília, ela foi concluída em 1974, né? A gente sabe que a arquitetura aqui de todo o complexo, né, de todo o prédio, ela retrata muito essa arquitetura escandinava, minimalista, e está em diálogo também com todo esse complexo urbanístico de Brasília. Então, embaixadora, gostaria que a senhora comentasse com a gente como foi esse processo de instalação da Embaixada da Dinamarca aqui em Brasília. Então, eu acho que talvez é interessante trazer que o fato de a Dinamarca não está aqui sozinha, não está ao lado, temos todo um polo nórdico, estamos ao lado dos finlandeses, os suecos e os noruegueses. E esses 4 países também decidiram que queríamos estar juntos, porque estamos juntos, claro, somos vizinhos nórdicos, mas aqui também queriam fazer isso, porque isso facilita, no dia a dia a gente tem muito trabalho juntos. Então eu acho que isso é principal. Quando Dinamarca resolveu vir aqui, com as outras embaixadas, foram viagens que fizeram juntos, inclusive entre os arquitetos, falaram como é que podemos fazer. Acabou que cada país faz um pouco o projeto deles, mas essa ideia de ficar juntos foi importante. Os arquitetos que foram escolhidos para fazer o projeto aqui na embaixada são os arquitetos Wilhelm Müller e Jørgen Bo. E eles talvez não são os mais famosos lá na Dinamarca, mas todo mundo que foi para o Museu de Arte Moderno de Luciana, o Museu Luciana, ao norte de Copenhague, numa cidade pequena que se chama Humlebæk, conhecem esses dois porque eram os arquitetos atrás desse museu. Então vão reconhecer aqui nessa embaixada. E eu acho que é muito interessante a visão que eles tinham, que era exatamente como você falou, Renata, que era trazer Dinamarca, mas também sempre dialogar com o que é Brasília. Brasília, em termos de natureza, os cerrados, se depois a gente olha por fora, vamos ver que aqui mantemos grande parte do terreno aqui, tem as árvores do cerrado. Queremos ter uma integração do que é dentro por fora, que também é uma tradição dinamarquesa, talvez também por causa da luz. E na Dinamarca e nos países escandinavos, falta luz grande parte do ano, então essa ideia de ter janelas grandes faz parte do arquiteto, mas também aqui é uma forma de abrir para o que é a cidade de Brasília. Eles foram muito inspirados no que eram as fazendas brasileiras. As fazendas assim, mais simples brasileiras, mas também uma fazenda que fez o Oscar Niemeyer para ele mesmo fora da cidade. Quem conhece essa fazenda vai depois poder reconhecer aqui um pouco disso. Então foi uma homenagem que eles fizeram também para o grande arquiteto de Brasília. Embaixadora, assim, cada vez a gente se surpreende, né, com os detalhes, né, que a senhora traz aqui na entrevista. E olhando aqui para a arquitetura desse prédio, a gente não pode deixar de perceber justamente isso, né, essa integração com a paisagem de Brasília,
né, e simbolizada muito por essas linhas planas, né, por essa integração com o entorno, vamos dizer assim, uma simplicidade elegante. Como a gente já comentou, a presença de uma embaixada aqui em Brasília, ela não se limita somente às atividades diplomáticas, mas ela promove sempre essa troca de cultura, o que permite também uma aproximação entre os povos. E no caso da Embaixada da Dinamarca, a gente observa muito esses detalhes, né, relacionados à cultura, seja na música, seja nas artes, seja no design e até mesmo na literatura. Embaixadora, quais são os aspectos da cultura dinamarquesa que a Embaixada da Dinamarca busca promover aqui em Brasília? E há algum projeto de destaque também que a senhora gostaria de mencionar? Então, eu acho que vale a pena só dizer, lembrar que nós temos o Instituto Cultural da Dinamarca em São Paulo. Então, claro, eles trabalham em várias linhas de cultura, arte plástica, música, teatro, enfim, eles fazem um grande trabalho, não só em São Paulo, mas em várias partes do Brasil. Mas aqui, eu diria que sempre tentamos variar um pouco, exatamente para não ficar só com uma parte da cultura, não? Mas, por exemplo, o ano passado trouxemos o diretor de filme, Adam Price, que é o diretor da série Borgen, que muitos brasileiros conhecem através de... Agora está em Netflix, não? Que virou um sucesso em várias partes do mundo, mas aqui também, quando a gente encontra novas pessoas, muitas vezes perguntam, e aí, a Dinamarca, Copenhague, política é como que nem Borgen. Então, escolhemos trazer ele para aqui para explicar um pouco sobre Borgen, sobre uma história, sobre uma série, sobre uma primeira-ministra dinamarquesa, não? E ela explica, ele veio aqui explicar, foi o ano passado, então eu acho que isso é interessante porque não diria que necessariamente é cultura popular, mas uma coisa que as pessoas conhecem e conseguem, nós conseguimos ter um diálogo muito, muito bom através do que Adam fez com essas séries. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena falar é a gastronomia, e que é uma história dinamarquesa, ou seja, uma trajetória que começou faz 30 anos. Faz 30 anos na Dinamarca não fomos conhecidos na Dinamarca pela gastronomia. Era uma cozinha bem tradicional, mas aí, na realidade, quando tivemos restaurantes que faziam sucesso, eram cópias da cozinha francesa. Mas aí começaram um grupo a falar, vamos mudar isso, vamos começar a valorizar o que a gente tem localmente, os nossos ingredientes, talvez dar uma olhada nas nossas receitas tradicionais e modernizar elas. E aí começamos a ver um sucesso sem par, não? Que nunca tivemos antes. Hoje em dia, a Dinamarca tem eu acho que mais de 30 restaurantes com estrelas Michelin. O restaurante Noma é bem conhecido como foi nomeado o melhor restaurante durante muitos anos e trabalha simplesmente com a cozinha nórdica, com os ingredientes locais. Então isso é muito interessante. Aqui em Brasília nós temos o chefe Simon Lau, que fez também, eu acho que fez muito sucesso aqui. Do Aquavit, né? Exatamente, Aquavit. E agora estamos trazendo para a COP30 um grupo um trabalho muito bonito, uma cooperação entre a cozinha de Belém, do Pará, e os chefes de cozinha da Dinamarca. Não para dizer que a gente vai mostrar para eles, porque eles também têm essa trajetória. Hoje em dia, a cozinha brasileira, mas também em particular, talvez em Belém, é uma coisa espetacular. Então, para a COP30, vão trabalhar juntos, vamos fazer uma gastronomia lá em Belém, mas vamos ver se conseguimos também fazer alguma coisa aqui em Brasília, nosso lugar aqui em Brasília. Não queremos fazer isso, então gastronomia também eu acho que tem uma capacidade de dialogar, de abrir de fazer as pessoas dialogarem, porque a comida é uma coisa importantíssima. Então isso queria destacar esse projeto que eu acho vai ser muito boa, muito bom. E sem dúvida a gastronomia ela reflete muito a cultura, né, de um país. Sim. E falando ainda sobre
cultura, né, eu gostaria de trazer aqui um ponto que é sobre um gesto bastante simbólico, né, que foi a doação de uma réplica da escultura da Pequena Sereia, que foi doada a Brasília em razão da sua inauguração, né, foi um presente que foi doado à nossa cidade. E eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, sobre o que ela simboliza e como ela representa essa amizade entre Brasil e a Dinamarca. Então, eu acho que você quase não tem um símbolo mais assim que mais representa a Dinamarca, que é a Pequena Sereia, não? Que é uma figura de uma conta de fada de Hans Christian Andersen, um grande autor dinamarquês, não? Que se as pessoas não conhecem o nome, conhecem as histórias dele, e a Pequena Sereia faz parte. Então, para nós, a Pequena Sereia também por ser um símbolo que está no mar, não, ela é do mar, e Dinamarca é um país do mar, como também é Brasil. A Dinamarca o destino nosso é o mar, e o destino dessa Pequena Sereia era também o mar. Ela veio do mar, se apaixonou por um príncipe, e tem toda uma história lá. Mas eu acho que quando for doado também é isso de que queremos dar uma coisa que é conhecida, como que vem da Dinamarca, mas que também é um símbolo de muito que nós temos por dentro de nós com muito carinho. Sim, e hoje essa escultura ela está instalada, né, no comando da Marinha. Sim. Eu acho que poucos brasilienses, inclusive, conhecem a escultura, então vale a pena conhecer. Né? Por certo. Vamos fazer alguma coisa para mais pessoas conheçam ela. É verdade, embaixador. Uma coisa interessante na Dinamarca, as pessoas às vezes, quem vem de fora, porque exatamente ela é uma réplica, uma que está em Copenhague. E às vezes os turistas vêm e acham que vão ver uma estátua de liberdade enorme, mas ela é pequena, porque mesmo é assim, não é? Ela era pequena na realidade, então eu acho que também tem uma coisa um pouco bonita que também um pouco reflete o que é Dinamarca. Dinamarca não é um país assim grandioso porque não está dentro de nosso DNA, nem a nossa geografia, etc. Então é interessante também por esse lado. Bom, e sobre outro assunto relacionado também à cultura, né, dinamarquesa, tem um termo que está sendo bastante utilizado, hygge. Hygge, muito bem. E esse termo, seja nas conversas relacionadas a bem-estar, à arquitetura e do design, esse termo, essa palavrinha, ela costuma carregar, assim, um mundo de significados. Sim. Mas muita gente não sabe exatamente o que ela representa. Embaixadora, o que afinal é hygge? E, assim, esse conceito, como é que ele se expressa no cotidiano da Dinamarca? Foram escritos livros sobre esse conceito de hygge, não? Porque, na verdade, virou meio que moda, as pessoas falaram muito sobre isso. Que hygge é esse? Eu acho que para entender um pouco tem que entender os países nórdicos, como é a vida. E o fato de nossos invernos serem muito longos, são frios, falta luz fora, e a necessidade de você ficar dentro. Então a vida é muito, a vida social é muito importante, a vida em casa, a vida com os amigos, para trazer uma alegria. Então é uma coisa o hygge é um conceito de você, na realidade esse conceito não é uma coisa, não é uma coisa de festa, mas essa simplicidade, essa de alegria no cotidiano. De, por exemplo, vamos festejar alguém tem um aniversário no trabalho, então vamos ter um bolo. Eu acho que também, na realidade, o brasileiro também tem um pouco isso, tentar fazer uma festa do cotidiano, convidar pessoas para casa, pensar muito no ambiente, quando uma coisa que, por exemplo, eu nunca gosto muito da luz que vem de cima. Vamos sempre ter luzes, lâmpadas, luminárias assim ao lado para ter uma luz aconchegante, não? Esse aconchego com velas
A gente gosta muito, de novo, essa luz que falta muito na escuridão. Mas também é a cultura de ficar, como falei, com família, com amigos, um jogo de tabuleiro. Isso faz parte, um pouco isso. Como você fala, é difícil explicar, mas eu acho que nasce dessa necessidade, desse desejo de ficar com a família, com os amigos, sobretudo nessas épocas mais escuras, mais frias. E tudo isso acho que é aconchego, né? Como a senhora comentou. Sim. Né? E falando sobre todos esses aspectos únicos, né, da cultura dinamarquesa, mais uma vez eu menciono aqui que a gente precisa conhecer muito mais sobre o seu país, né, do que a gente conhece. E aí vem uma pergunta curiosa. O que as pessoas pouco sabem sobre a Dinamarca que a senhora acha que seria interessante para os brasileiros conhecerem? Então, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas a bicicleta é assim, o meio de transporte favorito da Dinamarca. Agora, de novo, temos que lembrar as diferenças com respeito ao Brasil. Não? Vocês aqui temos um clima tropical, na Dinamarca é um clima mais temperado, tem uma topografia muito mais plana, que favorece o uso de bicicleta. Então, dinamarquês usa a bicicleta todos os dias, vai para o trabalho, leva a criança atrás para a creche. Bicicleta realmente não é só uma coisa para um veículo de esporte, mas é no dia a dia. Então isso é uma coisa que... E agora em Copenhague, por exemplo, estão fazendo pontes que, claro, para pedestre, mas também para bicicleta. Então, eu acho que é uma curiosidade, uma coisa que, na realidade, é uma das poucas coisas que eu sinto falta aqui. É um pouco a minha bicicleta, como meio de transporte. Aqui é difícil porque o clima não favorece, então tem vários fatores, mas é uma curiosidade, talvez, da Dinamarca. Não, muito interessante. Eu acho que é um detalhe que tem várias cidades do mundo que já estão migrando, né, para a bicicleta como realmente meio de transporte. Embaixadora, agora a gente vai falar sobre curiosidades e fatos que ocorreram aqui na Embaixada, né? E ao longo dos anos, a Embaixada da Dinamarca em Brasília, como nós já comentamos, ela deixa de ser só esse centro de atividades diplomáticas e ela passa a ser um espaço onde ela tem essa troca cultural. E ocorreram aqui, assim, vários episódios curiosos, várias visitas importantes, ocorreu história, né? E essa história, ela marca um pouco a trajetória da Dinamarca aqui em Brasília, assim como a relação com o Brasil. A senhora tem algum fato curioso, alguma visita importante, alguma efeméride que queira contar que tenha acontecido aqui na Embaixada da Dinamarca em Brasília? Então, eu acho que eu não posso falar disso sem lembrar a visita da nossa rainha, a Rainha Mary, que veio o ano passado, em outubro, e para nós foi um grande orgulho que ela veio aqui. Era a primeira, ela e o rei, virou rei em janeiro do ano passado, e foi a primeira viagem que ela fez, só ela como rainha, e ela escolheu o Brasil. Então, trazer ela para Brasília também foi para nós uma grande honra. Até ela aqui, fizemos um jantar, ela também conheceu a história. Ela se interessou muito por Brasília, ela adorou, ela foi para ver Itamaraty, foi o último dia ela veio lá, foi para também o Centro Cultural do Banco do Brasil. Ela foi, e eu acho que isso foi o que mais marcou ela, talvez, foi um passeio que ela fez no Jardim Botânico. E ela adorou, porque ela se chama patrona da UNEP, ou seja, a parte de biodiversidade das Nações Unidas. Então, ela foi lá para conhecer o que é o bioma do Cerrado. E foi espetacular, foram várias pessoas que falaram com ela, explicou como é importante o Cerrado, e isso acho que marcou ela, marcou nós, que podemos acompanhar ela, mas também, como falei, ela conhecendo um pouco da arquitetura, porque ela não ficou muito tempo, mas ficou suficiente para entender, ver Itamaraty, o que é de tesouro de cultura dentro do Palácio de Itamaraty.
Então, isso nos marcou bastante e encheu, claro, toda a equipe aqui conseguiu, que trabalhou meses para fazer possível a visita, conhecer, cumprimentar ela pessoalmente, foi uma grande honra. Sim, realmente assim, para Brasília é uma grande honra receber, né, a rainha da Dinamarca. E, embaixadora, em relação à senhora, assim, alguma experiência interessante que tenha vivido aqui no Brasil ou em Brasília? Olha, eu sou uma pessoa do cotidiano, então eu acho que eu gosto do cotidiano. Eu também, essa experiência nos marcou a visita, não? Mas eu diria que eu gosto muito andar por Brasília, conhecer a Brasília. Eu acho que é uma cidade maravilhosa também, o que os contornos, os arredores da DF também. Eu gosto de ir muito a Chapada de Veadeiros. Eu sempre levo quando tem uma pessoa que vem aqui conhecer. Eu acho que é importante. Talvez uma coisa que me marcou muito, que me dá também, que eu acho interessante, muito uma visita à Embrapa do Cerrado, aqui em Brasília. O que eles fazem, como eles têm um olhar temos que mudar. Agora estamos num um período que temos no mundo inteiro um pouco ver como é que a gente trabalha com a agricultura. A Dinamarca também é um país de agricultura, então estamos fazendo umas reformas para ver como que podemos fazer uma agricultura mais sustentável. E lá a Embrapa, aliás, a rainha também foi conhecer a Embrapa de Cerrado, ver o que está sendo feito. Isso me marcou bastante, porque vocês aqui, a Embrapa, tem uns pesquisadores, umas pesquisas maravilhosas, muito importantes, que isso eu acho que dá esperança no futuro. E aí, fazendo uma conexão com o que a senhora falou, qual o lugar preferido da senhora aqui na cidade? Pois acaba sempre sendo o Jardim Botânico. Eu quase todo fim de semana vou lá. Tem restaurantes excelentes lá, lugares para as crianças brincarem. Tem um restaurante, não estou querendo fazer propaganda, mas o Cura, que faz com comida muito saudável, também do lugar, um pouco esse estilo nórdico de novo, não? De usar o que você tem de ingredientes. Eu gosto, eu acho fascinante o Cerrado, e você tem um lugar muito bem conservado ali. Mas além disso, eu adoro sempre ver, cada vez que tem reunião lá nos ministérios, no Planalto de Itamaraty, é um grande prazer pela arquitetura que tem. Sim, realmente é uma cidade que tem uma arquitetura muito bonita, Sim. né? E convivendo aqui em Brasília no dia a dia, muitas vezes tem algo que nos remete, que nos lembra de onde viemos, né? Ou alguma referência, por exemplo, do país, nosso país de origem. Há algo aqui em Brasília que remeta a senhora a essa relação com a Dinamarca ou com a cultura escandinava? Então, eu acho que você percebe que Brasília foi feito com um olhar de querer fazer uma cidade para a pessoa poder viver bem, a segurança, pensar no meio de transporte. Aqui não tem trânsito que nem nas outras cidades, nas áreas verdes, todo esse pensamento da cidade, planificação da cidade, urbanística, me faz pensar muito nas cidades dinamarquesas também, não todas, mas algumas, como Copenhague também há uma preocupação. Então, na realidade, o fato, a arquitetura, o planejamento, apesar de ser muito diferente, mas essa preocupação com as pessoas de poder viver bem, isso me faz pensar também na Dinamarca. E por fim, embaixadora, eu queria trazer uma pergunta que traduz muito o Casamundo. O que a faz se sentir em casa aqui em Brasília? Me faz sentir em casa os brasilienses. Pois é, aqui nós somos sempre muito bem recebidos. Aqui é uma cultura muito boa, os brasileiros. No geral, é um povo muito cortês, muito gentil. Eu não conheço outro país onde você fala, aceita um café. Olha só que espetacular, é uma frase tão cheia de gentileza. Então aqui obviamente os brasileiros, os brasilienses, que nos faz sentir muito em casa aqui. Embaixadora, assim, muito obrigada por essa conversa tão rica, né, que nos aproximou um pouco do seu país
e que nos apresentou também essas atividades diplomáticas que a Embaixada da Dinamarca vem trabalhando, assim como toda essa troca de cultura. E foi uma honra para o Casamundo estar aqui, né, na Embaixada da Dinamarca hoje, e eu espero que esse diálogo ele sirva para fortalecer os laços de amizade, de cooperação e de respeito entre os brasileiros e os dinamarqueses. Muito obrigada, embaixadora. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Agradeço demais. Muito obrigada, Renata.